Eu estive gravando hoje. Eu sempre gravo os destaques da manhã, no horário de 5h30 às 6 horas da manhã eu estou gravando. Mas hoje a gente gravou quatro partes todos hoje. Eu gostaria que os irmãos assistissem. Eu sei que assiste, mas assistisse, pudesse compartilha um assunto muito importante que deve ajudar alguém em algum lugar. Eu creio nisso de todo o coração. Alguém será ajudado. Um assunto muito importante, que nós vivemos num tempo tão difícil, onde é muito fácil os pregadores deslizar nessa camada fina de gelo, aonde os anjos temem pisar, os homens pisam com sapato de cravos. Então é um assunto importante. E possivelmente a gente talvez entre hoje ou no próximo culto neste assunto. Essa mensagem é intitulada Unidos sobre uma cabeça. O profeta diz: agora que ele possa acrescentar suas bênçãos à leitura da sua palavra. Gênesis significa começo. E tudo que existe hoje teve seu começo. E tudo que existe começou em Gênesis. Lembre-se, a vida começou em Gênesis, a morte começou em Gênesis. E todos os pensamentos começaram em Gênesis. O certo e o errado, tudo começou em Gênesis. Se você... O 2 não pode, irmão, ele está estragado. Se você estudar as Escrituras bem atentamente, você vai descobrir que, preste bem atenção, mesmo os ismos e os cultos de hoje tiveram seu início em Gênesis. Se você observar em Rod e os demais na Escritura, todos esses ismos que temos hoje começaram em Gênesis. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui. Por que os ismos começam? Por causa da interpretação própria. Nós sempre levamos um sistema humano, uma denominação ou um ismo, sempre para gente lá fora, né? Companheirismo A, companheirismo B, denominação A, denominação B, fulano tal. Não, eu já jogo para nós mesmos. Tudo que você ouvir, não faça como aquele irmão que vinha para o culto e falava, se irmão fulano estivesse no culto, que ele serviu para ele. Cada culto, mas se irmão tivesse, pregação serviu para ele. Um dia o pastor aprontou com ele, marcou o culto, mas só com ele na igreja. E depois acabou o culto e ainda assim falou, se os irmãos tivessem aqui, ia servir para ele. Nunca era para ele mesmo, era sempre para os outros. Então nós temos que fazer assim para nós, né? Eu vou ser bastante assim sempre em minhas mensagens, meu destaque, que o sistema humano, o sistema religioso está em nós. E nós temos que vigiar para que nós não fazemos um sistema fechado e ali nós cremos naquele sistema e fica impenetrável a palavra de Deus. Eu creio dessa forma e acabou. E a palavra veio e simplesmente eu não desço o pedestal, não desço da escada para consertar. Esse é o maior problema. E todos hoje é o seu próprio sistema fechado. Cada um criou o seu sistema, sendo que o profeta vai dizer que nós temos um sistema, mas o sistema é de Deus.
Se nós, Cristo, o mistério de Deus revelado, essa mensagem é um banho de água fria para o sistema humano. Se nós estivéssemos debaixo, realmente todos debaixo do sistema da mensagem de Deus, nós retrocederíamos de tantas coisas. Mas são os teimosos, o ser humano é teimoso, mesmo o profeta falando, ainda assim não se dobram. Bom, dá um preliminar, vocês vão escutar. Nós, pregadores da mensagem, nós temos que simplesmente repassar o que o profeta nos entregou. O profeta chegou a dizer: diga o que está nas fitas. O anjo disse no rio: a tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. A tua. Não é a minha. A mensagem de Billy Graham, um dos maiores pregadores, não é a mensagem de Billy Graham que precursará a segunda vinda de Cristo. Por mais que Billy Graham traga uma mensagem de arrependimento e de conversão, e o irmão Branham elogiou Billy Graham, sem dúvida. Cita o Billy Graham, um grande servo de Deus, um grande evangelista, mas não é a mensagem dele que precursará a segunda vinda de Cristo, nem tão pouco de Oral Roberts, nem tão pouco de Theo Robertson, nem tão pouco nos dias atuais de Paul Washer, nos Estados Unidos. Talvez vocês não conheçam, mas é um grande pregador, um grande evangelista. Um homem que prega a santidade, um homem que prega os atributos de Deus numa perfeição maravilhosa, que colocaria qualquer pregador nosso do Brasil no bolso. Qualquer. Que pregue somente a Bíblia sem a mensagem. Também não é a mensagem de um grande pregador no Brasil, eu não estou citando ainda pregadores da mensagem. Estou citando pregadores, e tem os grandes pregadores aí, que o profeta elogiou, e nós também não devemos ser ignorantes. Como Paulo Júnior, um grande pregador, mas não é a mensagem dele que precursará a segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Não é a mensagem, agora falando de pregadores da mensagem, do pastor Cléber Caetano, que vai precursar a segunda vinda de Cristo. Não é. Muito menos o pastor Luiz Mendes, muito menos o pastor Joaquim, muito menos o pastor Luiz Cláudio, muito menos o pastor Cleiton Paro, muito menos o pastor Fiderso, muito menos o pastor Maurício, muito menos e etc, etc, etc. Não é a mensagem de nenhum pregador, por mais que ele seja habilidoso, por mais que ele seja eloquente, não é a mensagem dele. Eu posso pregar a mensagem, eu tenho o dom para pregar a Bíblia sem ler a mensagem. Eu pego simplesmente, de repente Deus vai dando e vai indo. Mas eu não posso pregar a minha mensagem. Porque se eu pregar só a minha mensagem, para vocês entenderem, eu me enquadro como Billy Graham. Porque o Billy Graham não pegou a mensagem de William Branham. Eu me enquadro em Oral Roberts, Theo Robertson, eu me enquadro com Paul Washer, eu me enquadro com Paulo Júnior, eu me enquadro com o pastor Luiz Mendes, etc, etc. E alguns pregadores da mensagem que não cita o irmão Branham. E ainda criticam quem lê a mensagem. Agora que eu quero chegar a um ponto tão importante da nossa vida, né? Faço menção do pastor Tabernáculo Branham, como chama? O José Branham, ele dizendo: põe o profeta de novo nos púlpitos. A preocupação dele. O profeta diz: diga somente que está nas fitas. O profeta diz: a fé para o arrebatamento está aonde? Nas mensagens. Vocês estão entendendo? Está nas mensagens. Então, você, nós somos chamados para crer na mensagem do profeta. Poxa, se eu for crer na mensagem do Paul Washer, então eu vou descer um degrau, porque a mensagem está acima, é algo maior.
Deus nos revelou a todo o seu mistério, as 7 eras, os 7 selos, os trovões, nos trouxe o sinal, tantas coisas grandiosas que esses homens não têm. Eles têm os seus tropeços porque eles tentam interpretar da maneira melhor que ele possa, mas eles tropeçam em algumas coisas grandes, porque não tem o profeta. Alguns creem que a igreja passará pela tribulação antes do arrebatamento, mas a igreja não passa. A igreja noiva não. A igreja virgem nessa sim, ela passa pela tribulação. Esse é um grande erro. Então cada um deles começa a interpretar da sua maneira. Agora nós não podemos se alienar, se ajuntar com um certo tipo de pessoas que criticam aqueles que lê a mensagem, pregam lendo a mensagem. Nós podemos ler a mensagem e fazer um comentário dentro daquilo que o profeta está nos dizendo, está ótimo, mas quando o pregador diz assim, o profeta disse isso, não é porque nós veneramos o profeta, adoramos o profeta de maneira alguma. Nós cremos na mensagem que veio de Deus e usou aquele servo chamado William Branham, profeta. Há uns dizem assim, mas pare de falar William Branham, fala Jesus. Mas William Branham, o profeta William Branham, ele citou quem? Ele apontou quem? Jesus. Agora, nunca foi dele, sempre foi a Deus. Ele apenas apontava Jesus, Jesus. Quando quiseram batizar, quando quiseram dizer que ele era o próprio Cristo andando aqui na terra, ele disse, eu vou parar. Ou vocês volte, retroceda, conserta, para com essa heresia, que isso é do diabo, eu vou parar com o meu ministério. E aqueles irmãos pararam. Ele não aceitou essa idolatria. Ele não aceitou colocar o lugar de Cristo. Então ele apontava a Cristo. Se nós não crêssemos na mensagem do profeta, irmão, talvez as irmãs seriam pregadoras na denominação. Talvez nós estaríamos em uma grande denominação também. Porque não tinha um profeta. Então hoje é fácil nós crer que o batismo em nome de Jesus, hoje não é fácil nós crer na justificação, santificação, na adoção e na plenitude da deidade de Cristo habitando em nós, porque nós já se habituamos com a revelação, mas nós só cremos nisso porque nós aceitamos o profeta, então não tem como deixar o profeta de lado. Agora, a sua fé, você não pode depositar os seus ouvidos em algo que não é a mensagem. Não pode. Você vai cometer um retrocesso gigante. E há pregadores nossos que criticam quem prega lendo a mensagem na mão. Agora hoje eles o adoram e fazem parecer com outra coisa, mas ainda é aquele velho espírito do mal.